Olá, seguidores do Sempre Família no Facebook, bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a DPF 442, a ação que está no Supremo Tribunal Federal e que pode legalizar o aborto no Brasil. Para falar um pouco sobre esse tema, quem vai conversar com a gente aqui é o Padre Silvio Roberto, diretor da Casa Provida Mãe Imaculada. A Casa Provida é uma casa de acolhida para grávidas em situação de vulnerabilidade, aqui em Curitiba, e também é uma das principais instituições que movimenta as ações pró-vida aqui no Paraná e no Brasil todo tem um papel de liderança importante. Para o leitor, para quem nos assiste e não está muito por dentro da situação, só sabe que algo relacionado ao aborto está acontecendo, um pouco de contexto, né? A DPF 442 é uma ação que foi colocada no Supremo Tribunal Federal pedindo para que o próprio tribunal promova a legalização do aborto, mesmo sendo essa uma atribuição legítima do Congresso Nacional. Há uma grande discussão em torno da legitimidade dessa ação, né, justamente por parecer e ter todos os indícios de que se trata de uma usurpação de poder, né? O legislativo é que deveria cuidar disso, mas a questão está sendo discutida lá no Tribunal Federal. E há atores contra, a favor. O que acontece agora, a partir de sexta-feira, não é o julgamento, é uma audiência pública na qual serão ouvidas dezenas de pessoas, representantes de instituições, contra e a favor. Na sexta-feira e na segunda-feira essa audiência acontece. O julgamento, propriamente dito, não foi marcado ainda, mas deve ocorrer em breve, pouco tempo depois dessa audiência. E entre as muitas instituições que estão batalhando nessa disputa, é claro, a Igreja Católica no Brasil é provavelmente a instituição que mais movimenta grupos, pessoas, lideranças a agir nesse sentido. Eu queria que o Padre Silvio falasse um pouquinho sobre essa ação, essa articulação. Tem muita gente que diz que a igreja não devia se meter com política, muito menos com essas questões ditas de instituições jurídicas, deveria só instruir os fiéis para que rezem e nada mais, né? O que o senhor acha disso? Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos que assistem aqui à Gazeta. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Olha, Jonatas, esse argumento de que a igreja não deveria entrar nessa situação, ele é um argumento muito pífio, né? Muito baixo, porque por dois motivos eu diria. Primeiro, a igreja, ela é perita em humanidade. Ela se preocupa com a humanidade, porque afinal de contas a grande obra da criação divina é o ser humano, né? E a igreja luta pelo valor da vida do ser humano do princípio ao fim, desde do nascimento até a sua morte natural. Essa dignidade humana é tão importante. Ora, essa luta, ela tem que entrar também no âmbito político. Político aqui não me refiro a política partidária, me refiro aqui ao âmbito da sociedade que debate temas, que trata, que decide. E como que a igreja vai defender a vida sem entrar nesse âmbito? Afinal de contas, a igreja, ela é uma entidade que está no mundo, que age no mundo. Os seus fiéis, os milhões e milhões e milhões de brasileiros, eles não são seres desencarnados. Eles são pessoas que estão aí, que votam, que se fazem ser representadas. E a igreja, então, ela tem um papel claro dentro da sociedade. Então, ela tem que entrar, sim, nesses debates, inclusive nesse âmbito, como eu estou dizendo, no âmbito político, porque é parte dela, né? Porque é aí que acontece. A igreja não pode ser marginalizada desse âmbito. Claro que rezar, instruir os seus fiéis para a oração é fundamental, e a igreja faz isso. Nós vamos fazer agora aqui em Curitiba, nessa sexta-feira, amanhã, dia 3, uma vigília, das 21 horas à meia-noite, lá na Igreja Santo Stanislau, fica ali no centro, na Emiliano Perneta, perto da Rui Barbosa, onde nós vamos clamar a Deus por isso. Então, o trabalho espiritual, obviamente, ele é primeiro até. Mas isso não quer dizer que a igreja não deva entrar, e ela deve entrar também nesse campo político das decisões. Aliás, ações como essa, envolvendo grupos religiosos, a oração mesmo para que Deus não permita que o aborto seja legalizado no Brasil, parece que vai acontecer no Brasil todo.
Ontem o Sempre Família noticiou que o próprio Cristo Redentor, o monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, vai ser iluminado com a palavra vida. Se eu não me engano, também na sexta-feira. E uma grande celebração vai ser feita aos pés do monumento. Agora à tarde, agora às 3 horas, daqui a pouco, né, daqui a alguns minutos, os sinos do Rio de Janeiro irão badalar, da Arquidiocese, todo o Rio de Janeiro irão badalar, porque é chamada Hora da Misericórdia, às 3 horas da tarde, clamando, ao mesmo tempo que clamando a Deus e ao mesmo tempo clamando a consciência dos fiéis para a situação gravíssima que o nosso país está passando, que é essa DPF 442, que é uma tentativa de ameaça à vida via judiciário. E aqui, Jonatas, até se você me permite, completando a resposta anterior, a igreja também é preocupada com a democracia. A igreja, talvez as pessoas que nos assistem agora, por falta de não terem sido bem... O nosso estudo de segundo grau, etc., muitas vezes passam coisas para nós da igreja muito equivocadas. Que a Idade Média, por exemplo, a Idade das Trevas e tudo mais. Mas a igreja, ela está na raiz da democracia do Ocidente. Porque foi justamente quando houve um grande embate, isso eu estou falando aqui do século XI, estou falando do século XI ainda, e se a gente for voltar, ainda podemos encontrar isso já lá no século V. A igreja veio um grande embate entre o poder do Estado, o império, e a liberdade religiosa. E o que nessa época os grandes papas, o que eles promulgaram na época? Que o poder temporal tem a sua legitimidade, porém o poder espiritual também. Então a igreja já foi definindo ali, ao mesmo tempo que uma separação de poderes, o espiritual e o poder temporal, mas ao mesmo tempo não uma separação onde os dois não se encontram, onde eles conversam entre si. Essa sempre foi a doutrina católica. E quando a igreja sai dos templos e vai para o tribunal lutar pela vida, lutar pela democracia, lutar por direitos que acham justos, ela fala de pecado, ela usa a Bíblia como argumento? Não. Inclusive, eu estou lançando um livro, né, que vai justamente tocar nesse ponto também. A igreja, nesses momentos, nesses espaços públicos, vamos dizer assim, a igreja usa a linguagem do direito natural e da lei natural, que é a lei inscrita no coração de todo ser humano, que toda pessoa entende, que são as, vamos dizer assim, as diretrizes básicas para qualquer pessoa. Não estamos falando de religião aqui, estamos falando de diretrizes básicas e que não são ainda, não necessariamente positivadas, ou seja, não estão, mesmo que não estejam escritas, embora que elas se tornam depois escritas, positivadas, estão colocadas em documentos, mas ainda que não escritas, elas estão inscritas no coração humano. Por exemplo, não matar. Todo mundo sabe que a vida é um dom e que deve ser valorizado. Embora que nos nossos tempos, recentemente, eu me refiro aqui século XX para cá, nós estamos numa sociedade que está perdendo o seu rumo, onde querem legalizar a morte. E justamente isso mostra uma incompetência em relação à lei natural, que tem sido abandonada. E a igreja, nesses espaços públicos, ela vem defender a lei natural, que é base para todo homem, é para o chinês, é para o brasileiro, é para o indiano, para qualquer pessoa. No caso mais recente aqui, o aborto no Brasil, há uma grande preocupação com o ativismo judicial. Seu novo livro trata disso? Também entramos nesse ponto do ativismo judicial. O ativismo judicial, então, para que aqueles que nos assistem compreendam, ele é um ataque direto à democracia. O nosso sistema democrático, o nosso sistema no nosso país, né, em tantos países do Ocidente, ele se baseia nesse tripé, que é um tripé que vem lá, né, grandes pensadores como Montesquieu, que já diziam que é a questão do poder jurídico, judicial, que ele tem a sua presença aqui, o poder legislativo e o poder executivo. Cada um desses poderes tem o seu espaço e deve respeitar o espaço do próximo. A formação de leis, ou seja, positivar as leis, né, cabe ao poder legislativo, porque são os nossos representantes. Mais precisamente, a nível federal, os deputados e senadores. A eles cabe dizer o que é lei dentro de um país. Ao poder judicial, cabe principalmente ao STF, aqui me referindo ao STF, que é a nossa mais alta corte,
cabe ser o guarda da Constituição. Isso está no parágrafo 102 da nossa Constituição. Não cabe a eles fazerem leis. Eles não têm essa prerrogativa. Isso é um absurdo que está acontecendo nesse país. E nós estamos vendo o STF criando leis nesse país. Isso é motivo, caberia aqui até um impeachment de um juiz desse. E, aliás, tem uma proposta que está tramitando agora no Congresso, justamente para que seja colocado isso, a possibilidade do impeachment de um ministro do STF quando ele legislar, porque não cabe a ele legislar. A nossa Constituição, no seu artigo 5º, ela traz como causa pétrea o valor inviolável da vida. Se o STF julgar que uma vida pode ser tirada sem nenhum motivo para isso, um abortamento legalizado totalmente, esse ministro ele pode incorrer num caso de impeachment, porque ele está agindo contra a nossa Constituição. Bom, o seu novo livro trata de vários pontos da doutrina social, certo? Vários pontos. Eu trago aqui comigo o livro Palavras por Palavra. Eu acho que pelo título do livro, Jonatas, eu já posso explicar um pouquinho o que ele se refere. Palavras está em plural, que são os vários termos que nós temos acompanhado no nosso noticiário, que a pessoa que nos assiste está sempre acompanhando, né? Os seus leitores do Sempre Família estão sempre vendo ali. Por exemplo, socialismo, liberalismo, aí se fala também de aborto, se fala sobre ativismo judicial e por aí vai. Família, comunicação, fake news. Esses termos que estão aí a todo momento, nós estamos lendo nos jornais, nós estamos assistindo. Mas o que realmente eles significam? Qual a raiz desses termos? Qual a ideologia, né, que está latente em cada um desses termos? Então, primeiramente, eu trabalho isso, pego um termo desse, trago um pouco da história desse termo, de forma breve, né? Mas aí para o cristão, para o católico em especial, né, o livro é para todas as pessoas, mas o católico em especial, depois eu coloco mais uma coisa, eu coloco o que a igreja diz sobre isso. Então, pensemos, por exemplo, o termo socialismo. Aí depois de explanar um pouco sobre a questão da origem do socialismo, do sentido do socialismo, o que a igreja traz sobre isso? Aí eu trago trechos dos documentos da igreja, a doutrina social da igreja. Aí isso vale para todos os outros termos. Ativismo judicial que nós estamos tratando aqui, aborto e por aí vai. Enfim, uma gama de termos, acho que deve ter no livro aqui uns 20, 25 termos. Então essa é a dica, se você tem percebido esses termos surgindo no noticiário com uma frequência maior do que nunca e gostaria de saber um pouco mais deles, além da superficialidade, uma oportunidade. Onde encontrar o livro, padre? O livro pode ser encontrado no nosso Santuário da Divina Misericórdia, né, que temos aqui em Curitiba, o Santuário da Divina Misericórdia. O livro pode ser encontrado e pode ser adquirido online, tanto pela loja virtual do Santuário da Divina Misericórdia, misericordia.org, ou também pela loja virtual da Casa Provida Mãe Imaculada. Então, a Casa Provida Mãe Imaculada, como você citava no início, nós estamos aí nesse trabalho em defesa da vida e também temos essa loja virtual e as pessoas podem adquirir esse livro. Adquirindo o livro, você também está diretamente contribuindo, nos ajudando nesse trabalho de salvar vidas. E para acompanhar notícias, como é que está o andamento dessa audiência pública muito importante que acontece nessa sexta e na segunda-feira, fica de olho no Sempre Família e na Gazeta do Povo, onde haverá uma cobertura intensa sobre os momentos mais importantes dessa audiência. Padre, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a você que nos acompanhou nessa live. E não deixe de acompanhar o Sempre Família, curtir a nossa página, nos seguir no Twitter. Até a próxima.